Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar por que o gráfico tá tão maluco, dando essas velas compridas, com a alta volatilidade, não respeita suporte e resistência, não respeita nada, price action, sua análise técnica. Você pega uma retração de 5 minutos, meu irmão, o gráfico ele sobe sem parar, parece que vai romper a tela do teu computador e você vai entrando com taxa, achando que o gráfico vai descer, ele não desce, e você acaba quebrando a sua banca, ficando no prejuízo, devolvendo o seu lucro, o seu capital, e dá aquela sensação ruim, aquela sensação de mal-estar, e principalmente porque você saiu do gerenciamento, né? Não teve aquela disciplina. E isso aqui não é crítica, tá, galera? Porque a parte mais difícil do trade é o gerenciamento. E a disciplina é uma coisa que você vai adquirir com o tempo, é um processo, né? Não é da noite para o dia. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like se você não é inscrito, se inscreve no canal Live de segunda a sexta, operando ao vivo por do Price Action. A gente está falando sobre o mercado de Forex, o mercado de câmbio, as moedas cambiais, e a gente sabe quando sai uma notícia muito forte, por exemplo, no mundo, até mesmo quando a gente analisa o calendário econômico. Por exemplo, hoje é quinta-feira, amanhã é a primeira sexta-feira do mês, amanhã vai ser o payroll, né, o relatório não agrícola, a folha de pagamento dos Estados Unidos. Então amanhã, quando sair essa notícia, uma notícia muito forte, o gráfico ele vai ficar completamente maluco, ele vai dar umas velas completamente malucas. E principalmente quando ocorre guerra, né? Quando está acontecendo essas guerras que a gente está sabendo nessas notícias lá no Irã, lá nos Estados Unidos, isso está afetando muito o gráfico que a gente opera. Porque entra dinheiro muito rápido e sai dinheiro muito rápido. O mercado de Forex, ele é o maior mercado do mundo. Ele movimenta 7 trilhões de dólares por dia. Então a gente tem uma incerteza. E o mercado, pessoal, ele odeia incerteza. Não tem padrão. Por isso que está dando essas velas completamente malucas. É uma incerteza. Você pega uma operação de venda, o gráfico ele sobe sem parar. Aquilo não é normal por conta dos acontecimentos que estão acontecendo nesses últimos dias por conta da guerra. Galera, a gente estava até falando sobre o mês de dezembro, né? Que o mês de dezembro o gráfico ele fica muito estranho porque os fundos, os grandes bancos, os big plays, eles tiram férias e o mercado ele fica um pouco esquisito. E da mesma forma, isso pode acontecer com essas guerras, porque como tem essa incerteza, os bancos, os fundos, os big plays, eles reagem muito rápido com isso. E os investidores, quando acontece, por exemplo, uma guerra, um país entrou em guerra com outro, e os investidores têm aquela incerteza, eles tiram dinheiro de um ativo e colocam em outro ativo. Então, por isso que a gente vê essa alta volatilidade, por isso que a gente vê essas velas dando esses picos de vela tão grande, o gráfico sobe sem parar, desce sem parar, você faz a sua estratégia de suporte, resistência, LTA, LTB, pullback, Fibonacci, não respeita nada, meu irmão. Tem lá uma resistência, marcação de H1, vai dar o terceiro toque, coisa linda. Tu pega, meu irmão, o gráfico não para de subir. Sobe sem parar, você vai entrando com taxa, com taxa, com taxa. Quando você foi ver, foi toda a sua banca, deu loss, você quebra a sua banca e não tem mais capital para operar. E mais uma vez falando daquela sensação de desânimo, né? Que eu sei muito bem o que é isso, galera. Eu já passei por isso várias vezes, tá? A época que eu quebrei feio, que até passei uma necessidade aqui em casa, foi na pandemia. A pandemia foi bem pesado e olha que a gente trabalha em casa, né? Muita gente passou dificuldade aí na pandemia, muita gente não conseguiu trabalhar, mas na pandemia foi o mesmo processo, o gráfico estava completamente maluco, eu quebrei feio, apesar de outros acontecimentos que aconteceram na minha vida, e eu fiquei uns 6 meses aí tentando recuperar o meu psicológico para tentar recuperar. E como a gente tinha falado, galera, que dessas velas malucas, né, quando, por exemplo, o país entra em guerra com outro, os investidores tiram o dinheiro de um ativo e colocam em outro e dá esses picos de vela, e a análise técnica não funciona, é como se o mercado tivesse funcionando, entre aspas, numa análise fundamentalista. Ele está sendo guiado pela notícia, pela emoção, né? Saiu uma guerra, é uma notícia, o investidor vai lá, tira seu dinheiro, coloca em outro e dá aqueles picos de vela. É uma emoção,
baseado naquela notícia. Por isso que a análise técnica não está funcionando e está rompendo tudo. Você utiliza o Price Action com o seu indicador e nada está funcionando. E o que eu posso falar para você é que esse é o momento que a gente tem que ver o lado positivo da coisa. E qual o lado positivo da coisa? É um pouco difícil que eu vou falar aqui, porque a parte mais difícil que tem no trade é a disciplina, você respeitar o gerenciamento. Se eu for perguntar para você agora, você já conseguiu respeitar o gerenciamento no prazo de um mês? Um mês inteiro. Um mês. Do dia 1º, acabou o mês, você já conseguiu ficar um mês sem falhar? É muito difícil. Você respeitar o gerenciamento, quando o mercado está com padrão, você tá no win, você está no lucro, é muito fácil. Mas quando você pega uma sequência de lojas, você está sendo estopado, aí é difícil respeitar o gerenciamento, principalmente no cenário que está agora, que está tudo maluco. Então é nesse momento crítico que a gente tem que colocar em prática a nossa disciplina. Cara, o mercado tá muito ruim, não está respeitando nada, então esse vai ser o momento que eu tenho que praticar a minha disciplina. E a disciplina é algo que você não vai adquirir da noite para o dia. Isso aí é um processo, eu falo pela minha experiência. Eu tive que quebrar muito a cara, apanhar muito, até conseguir adquirir a disciplina. Então isso é muito importante. E atitudes simples que você pode fazer no mercado, né, que um trader profissional faz, por exemplo, você vê que o mercado está ruim, você analisa mais e opera menos. Em vez de você pegou um loss, você quer dobrar o valor da entrada para tentar recuperar o seu prejuízo. Isso é muito arriscado. Em alguns momentos pode até funcionar e você vai se sair bem. Mas se você for colocar no longo prazo, você pode quebrar feio aí. Então tem que ter muito cuidado nisso. Em vez de você aumentar o valor da entrada, você pode diminuir o valor da entrada, porque quando você diminui o valor da entrada, você preserva o seu capital. Analisa mais, opera menos, também pode ficar de fora. Você não operar, é operar também. Eu sempre falo aqui, nas nossas lives ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube, o mercado ele tira dos pacientes e dá para os pacientes. Perdão. Eita, a garganta falhou agora. O mercado tira dos pacientes e dá para os pacientes. Então, atitude simples, né? E sempre que eu falo aqui, o simples, ele funciona. Eu falo assim, se você operar suporte e resistência, você vai ganhar dinheiro. Isso é um fato. Agora, operar suporte e resistência com o cenário que está tendo agora, que como eu tinha falado para você, está tendo guerra, né? Investidor tira dinheiro de um ativo, coloca em outro ativo e dá aqueles picos de vela completamente maluco. Às vezes tem lá uma resistência, tu tá esperando a resistência lá, ó, maior tempão, o gráfico tá lá embaixo, tua resistência tá lá em cima. De repente o gráfico dá um pipoco para cima, do nada, não tem notícia no calendário econômico, não tem nada, tu entra vendido e o gráfico não para de subir, tu vai clicando taxa em cima de taxa e a operação acaba dando loss. Então é bom a gente ser um pouco criterioso, tá? E você também, se você é novo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, a gente faz live ao vivo aqui no YouTube, tá? E aqui no ao vivo você vê a realidade do mercado. Você vai ver a gente pegando win, você vai ver a gente pegando loss. E mesmo com esse cenário crítico, nessa semana a gente ainda está positivo. A semana passada a gente ficou negativo e essa semana a gente está positivo. Pouco positivo, mas estamos positivos. Essa semana estou sendo um pouco mais agressivo, tá, galera? Mas a gente entende o risco, tá? É algo que está tudo dentro do nosso orçamento, né? Por exemplo, da mesma maneira que cada um tem sua realidade. A pessoa deposita 50, 100, 200 reais. Ah, se eu depositar 200 reais aqui eu perder, não vai ter problema para mim. Já para mim, por exemplo, se eu colocar 2.000, 3.000 reais aqui e der ruim, não vai ter problema. São 7 anos de mercado, pessoal. A gente tem o conhecimento, a gente sabe o que está fazendo. No ao vivo você pode acompanhar tudo isso, um trader profissional mostrando para você a realidade do mercado financeiro. Vai ter momento em 2 horas de operações que a gente vai fazer apenas uma operação. 1 hora de operação a gente vai ficar no 0 a 0. Às vezes chega gente na live, porra, tô acompanhando esse cara aqui, esse cara tá 1h30 na frente do computador e fez numa entrada, não vou fazer, cara. É dinheiro, a gente está investindo ali, a galera está acompanhando. Só pega entrada de acordo com o meu operacional. Galera, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Qualquer informação que tem aqui, né, às vezes o vídeo é de 8, 9 minutos, né? Mas às vezes acontece um trechinho de 10 segundos, 5 segundos, pode ser importante aí para você e você absorver isso. Muito obrigado se você ficou até esse vídeo, até o final desse vídeo. Para você não esquecer, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta operando ao vivo, o Puro do Price Action. Até o próximo vídeo. Valeu, é o Puro!